Uma das frases que eu tenho ouvido mais vezes é esta: eu já lá fui. Já lá fui e, portanto, é claro, a gente conclui, já lá foi, já viu tudo o que havia para ver. Quando eu falo numa cidade, numa terra, numa serra, numa província, ouço, sim, eu já lá fui. Isto, sobretudo, quando se fala de coisas portuguesas. Sintra, eu já lá fui. Todos os meus telespectadores já vieram a Sintra, com certeza que vieram. E todos em Sintra visitaram os 3 castelos, porque aqui Sintra é justamente famosa por 3 monumentos. São o Castelo dos Mouros, são rudes muralhas do século X, muralhas que falam de um tempo de violência, de combate. São depois o Palácio da Vila. O Palácio da Vila é de muitas épocas, mas predominantemente é do século XV. Ali naquelas salas, sobre aquelas ogivas, passearam os infantes da ínclita geração. E é o Palácio da Pena. Palácio da Pena, do século XIX, o palácio mandado fazer pelo Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, que realmente é já um pastiche bonito, romântico. Bom, cada um destes castelos, realmente, a rudeza das ameias do Castelo dos Mouros, um castelo para combater, a doçura dos salões do Palácio da Vila, um palácio para viver, e é o encanto daquele Palácio da Pena, feito por um alemão imigrado com saudades da sua terra, que queria ali sentir a longura, a distância e a saudade. Cada um destes castelos é sempre uma maneira de ver o mundo. Ora bem, o que eu lhes queria dizer é o seguinte: doravante não se pode dizer Sintra, a Vila dos 3 Castelos. É preciso corrigir a Vila dos 4 Castelos, porque eram 3, mas passaram a ser 4. Estou-lhes a falar aqui em frente de um estranho e misterioso palácio, que é realmente o da Regaleira. Bem, eu queria, aliás, dizer-lhes que, quando disse Sintra, Vila dos 3 Castelos, fui, de certo modo, muito sintético, porque em Sintra não há só 3 castelos para ver, há muito mais coisas. Eu penso mesmo que Sintra é o caso de maior concentração monumental que nós temos em Portugal, e vá lá que isto é uma exceção. Mesmo ao nível da Europa, é uma das vilas mais monumentais que eu conheço. Eu falei-lhes 3 castelos, mas acho que é uma injustiça não lembrar aquele cenário profundamente romântico dos Setiais. Os Setiais, que agora é um hotel de 5 estrelas. Qualquer pessoa pode entrar naquelas salas, gozar aquele encanto. O Monserrate, paraíso que os ingleses vieram edificar aqui. Ou a Quinta da Penha Verde, onde viveu Dom João de Castro, vice ao rei das Índias, e que hoje conserva tanto desse tempo. Estou a olhar aqui mesmo em baixo fica a Quinta do Relógio. O Quinta do Relógio foi dos Pintos da Fonseca, e eram uns homens tão ricos, puseram-lhe alcunha os Condes de Monte Cristo. Os Monte Cristos tinham dinheiro para tudo, porque no século XIX era assim mesmo. Quem tinha muito dinheiro vinha fazer um palácio em Sintra. E isso faz de Sintra uma espécie de museu muito concentrado do romantismo dos grandes argentários do século XIX e até do nosso século.
Eu queria, claro, apesar de tudo isso, não há dúvida que os três passos com verdadeira significação histórica que existem em Sintra são o Paço dos Mouros, século X, Paço da Vila, século XV, Paço da Pena, século XIX. Isso são três etapas decisivas na história de Sintra. Eu acho que a Câmara Municipal de Sintra merece o agradecimento de todos os portugueses por essa série de três ter acrescentado um quarto. Comprou um palácio mais, um castelo, é o Palácio da Regaleira. Palácio da Regaleira, diante do qual estou a falar. Acho que o meu telespectador já olhou aqui para estas coisas, parecem muito manuelinas, para estes torreões, para tudo isto, e perguntou, e não conhece, porque isto abriu praticamente há 2 dias, ainda ninguém cá veio, e perguntou, mas que diabo é isto? Isto é o Palácio do Bussaco? Não. Estamos em Sintra, no Paço da Regaleira. Este nome, Regaleira, claro que tem a ver com regalo. A explicação é que aqui, na Quinta, havia uma torre que tinha uma vista maravilhosa sobre a vila de Sintra. E toda a gente dizia aquela vista era um regalo. Ora bem, a Quinta foi comprada por uma senhora, uma portuguesa que vivia em Inglaterra e que estava casada com um daqueles magnatos do vinho do Porto, com um Allen. Ela era Ermelinda Allen e estava em Inglaterra quando lá esteve a nossa rainha Dona Maria II. Quando lá esteve, coitadinha, havia aqui a Guerra Civil, não havia ninguém que tomasse conta dela, e a Dona Ermelinda Allen foi de uma grande simpatia e de uma grande amizade para com a rainha. Mais do que isso, o marido, o Allen, dos vinhos do Porto, tinha imenso dinheiro e emprestou dinheiro à causa liberal. Foi com dinheiros fornecidos por muita gente, mas entre outros pelo Allen, que o Dom Pedro conseguiu ganhar a guerra. Bom, é isso que explica que quando a rainha sobe ao trono e é realmente rainha de Portugal, lhe dá o título de baronesa. Baronesa aqui desta Quinta, onde estava a tal torre, que era um regalo, e é claro, o povo pôs logo uma alcunha, era a Regaleira. Aqui tem a Quinta da Regaleira. Ora bem, a Quinta da Regaleira foi vendida, já no fim do século, em 1892, foi vendida por 25 contos. 25 contos, é claro, era bastante dinheiro. A um estranho homem, de quem lhes vou falar, ao Monteiro dos Milhões. É o nome porque toda a gente o conhece, o Monteiro dos Milhões. Eu lembro-me ali, em Lisboa, está aquele tribunal onde eu ia muita vez, com aquelas cúpulas árabes, muito esquisito. É o Palácio do Monteiro dos Milhões. Bom, isto também foi feito pelo Monteiro dos Milhões. Quem diabo era o Monteiro dos Milhões? Ele nasceu no Brasil, nasceu em 1849, filho de pais portugueses, pai e mãe portugueses da Beira, ambos nasceram numa pequena aldeia, pequena e pobre aldeia, ali daquela região de Oliveira do Hospital, em Lagos da Beira. Nasceram ali, foram para o Brasil, devem ter sido daqueles imigrantes que iam num veleiro, com uma mão atrás e outra à frente, trabalharam e conseguiram amealhar uma enorme fortuna. Bom, não sei como, claro que agora as biografias ilustres dizem que
tiveram o monopólio do comércio do café. Não pode ser, porque não havia monopólio nenhum. Negociava com café quem queria negociar com café. Das pedras preciosas, também não acredito, havia lá tanto judeu, logo iam dar o monopólio àquele portuguesinho lá da Beira Alta. Bom, seja como for, ele e muitos outros acumulou uma fortuna enorme, que deixou àquele filho, ao António Augusto. Isto já deu para o pequeno se vir formar a Coimbra. Ele formou-se em Coimbra, está aqui o diploma de bacharel. Formou-se em 1871. O diploma de bacharel é o diploma mais baixo. Ele parece que não passou de bacharel, mas também não precisava, com aquele dinheiro todo, para que é que ele precisava de ser mais que bacharel? Também nunca exerceu nenhuma atividade, porque só tinha um problema. O problema dele era gastar o imenso dinheiro que os pais lhe tinham deixado. Bom, uma das coisas que ele faz é realmente este palácio em Sintra. Este palácio, ele comprou isto, como lhes disse, em 92, contrata os maiores artistas do tempo. O grande arquiteto e o grande artista disto é um italiano, o Manini, mas é ele próprio que dá as ideias e faz aqui um palácio enigmático. Por exemplo, eu estou-lhes a falar na Sala do Trono, de um trono. Eu não sei se a sala era aqui, lá que ele mandou fazer um trono, mandou fazer um trono para quem? Não se sabe, porque nunca se sentou ali rei nenhum. Aliás, este trono acabou de ser feito mais ou menos pelas alturas em que foi proclamada a República. Era um trono que tem no espaldar representado, olha, uma coisa de que até já lhes falei. Lembrem-se, quando fomos a Torres Vedras, eu lhes falar naquela menina de Torres que casou com o imperador da Alemanha e que está hoje enterrada em Viena Neustadt, completamente esquecida, não só dos portugueses, mas até dos torrienses. Uma mulher que foi a mãe do grande imperador Maximiliano. Bom, o que representa ali o trono é o casamento dessa princesa. Para quem era este trono? Seria para o rei de Portugal, que nesse caso Dom Manuel? Há quem diga, e eu acredito que não. Este trono estava à espera de El Rei Dom Sebastião. El Rei que se perdeu nos ardeais trágicos de Alcácer Quibir, mas que muitos portugueses acreditavam que iria regressar ao Tejo numa nau de lenda em manhã de nevoeiro. O último trono vazio que espera em Portugal, El Rei Dom Sebastião. Bom, tem que se reconhecer que é realmente um sebastianismo um tanto seródio. Em 1900 estar à espera do Dom Sebastião. Bom, é claro que era um sebastianismo literário. Era uma atitude que, aliás, marca várias pessoas nessa época. Há uma espécie de onda de patriotismo, de nacionalismo exaltado. É a ideia, por exemplo, do finis patria. Ó, juventude, levanta-te, pega nas armas, não deixes morrer a pátria. Olhem, é o sentimento que vibra nas estrofes da portuguesa. Heróis do mar, nobre povo, e entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz que há de guiar-te à vitória. Ora bem, toda esta casa, tudo isto, está cheio desses sinais que hão de guiar-nos à vitória. Eu estou agora a falar-lhes aqui na capela. Reparem, isto é o pavimento da capela, uma enorme cruz de Cristo sobre uma esfera armilar em mosaico. Mosaico, enfim, em que ele estava a renovar
uma antiga tradição histórica. Aliás, tudo aqui é em mosaico. Eu acho, ele mandou fazer em Itália estes quadros em mosaico. O que vem além, e é aquilo que é realmente o oráculo da capela, o que marca esta capela, é Cristo a coroar Maria Madalena. Aquilo não é pintura, como pode parecer, são realmente pequenos fragmentos de cerâmica colados no estuque. Bom, mas porquê é que o nosso Monteiro dos Milhões tinha assim uma veneração tão grande pela Maria Madalena? Os outros dois quadros compreendem-se bem. É um Santo António que prega aos peixes e é a Santa Teresa, a Santa Teresinha de Lisieux. Bom, isto era uma homenagem aos netos. O neto mais velho era o Pedro e tinha uma netinha que era Teresa. Por sinal que esta netinha ainda hoje é viva. É uma senhora, é a senhora Marquesa de Pombal, que ela veio a casar com o herdeiro do título de Marquês de Pombal. Portanto, aqueles compreendem-se. Agora, Madalena, a pecadora arrependida, como sabem, Madalena era uma mulher que pecava. Era uma mulher, enfim, que lá vivia a sua vida como não deve ser. Bom, mas arrependeu-se. E bastou o arrependimento para que Cristo lhe dissesse: as tuas lágrimas santificam-te, e está neste momento a coroá-la. Porquê esta apologia do arrependimento? De que é que o Monteiro dos Milhões estaria arrependido? Não seria da forma como foram ganhos os tais milhões? Não sei, isto são puras superstições. Também tem muita graça aqui na capela é que, além dos mosaicos, está um vitral. A decoração principal é um vitral. E o vitral é feito, imaginei aqui, ao milagre de Dom Fuas Roupinho, à Senhora da Nazaré. Dom Fuas a cavalo, persegue um enorme veado, claro que o veado era o diabo, e o Dom Fuas ia já precipitar-se no abismo quando invocou Nossa Senhora. Lá está, Nossa Senhora que aparece no céu, o veado precipita-se no mar, mas o cavalo estaca e o cavaleiro salvou-se. Diz-se agora muito o que é que isto quer dizer, é uma simbologia maçónica? Creio que não, creio que não. Creio que isto é apenas o seguinte: estamos sempre a tempo de nos salvar, mesmo quando a ruína parece iminente, mesmo quando o abismo está diante de nós, mesmo quando parece que já não há nenhuma esperança, há ainda a possibilidade do cavalo estacar, arrepiar caminho e haver uma via de salvação. É o tal nacionalismo de 1900, o tal grande patriotismo a apostar, por exemplo, no Malheiro Dias, está no Junqueiro, está na Portuguesa, está no Fernando Pessoa, que está todo ele cheio, repassado desse exaltado sentimento de que Portugal pode ainda encontrar um caminho, pode ainda encontrar um caminho da grandeza, e outra vez conquistemos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. Bom, claro que o Palácio é de facto um monumento a Portugal, às suas glórias marítimas, mas também é um monumento à pessoa que o construiu, ao Monteiro dos Milhões. Reparem, por exemplo, nesta sala, tem à volta pintados todos os reis de Portugal. Todos? Não. Porquê? Faltam lá os 3 Filipes e o cardeal Dom Henrique. Por qualquer razão, ele achava que os Filipes não foram reis de Portugal, ainda se pode compreender porquê, enfim, porque realmente também eram reis de Espanha. Agora, o cardeal rei é que de todo em todo não se entende. E, sobretudo, a série vai e termina no Dom João V. Quer dizer, o último rei que lá está é o Dom João V. Ele já não quis pintar o Dom José. Já não quis pintar o Dom José
Porquê? Porque eu só me encontro uma explicação. É que ele não gostaria do Marquês de Pombal. Os homens pequenos nunca gostam dos grandes homens. Já lhes disse que ele chamava-se Carvalho Monteiro. Reparem ali naquela sacada. Lá está o C e o M. Tudo entre as amarras manuelinas. Carvalho Monteiro, o Monteiro dos Milhões. É, portanto, um monumento à glória de um homem. Ele viveu aqui, o Carvalho Monteiro, morreu aqui em 1920, deixou depois, ainda aqui esteve um filho, acabou por vender, o novo comprador também teve que vender a uma empresa japonesa. A japonesa que pensou instalar aqui um hotel de VIPs, um hotel de príncipes, um hotel muito caro, muito seleto e, enfim, era um hotel que ficava numa das mais belas paisagens da Europa. Não era favor nenhum se tivesse sucesso. Apesar disso, o projeto falhou. Como é que pode falhar esta ideia de, num local monumental e realmente muito bonito, numa paisagem única, o hotel explorado pelos japoneses nem chegar a abrir? Porquê? Bom, é que os japoneses talvez se tivessem esquecido de que para esses projetos não basta dispor de um paraíso, porque isto realmente é um paraíso. O mais importante não é o paraíso, é o mercado. Primeiro tem que haver um mercado. E o mercado é que escolhe o paraíso, que até pode ser um purgatório. E é, muitas vezes, estes paraísos escolhidos pelos grandes operadores turísticos são ilhas quentes, penhascosas, semidesérticas, que eles transformam em paraísos à força e vão realmente lá milhões de pessoas. Aqui a Sintra não vem nenhum milhão de pessoas. Os números são bons para os sintrenses, mas é cerca de 500 mil por ano. Eles dizem que não querem mais porque com mais do que isso, a vila, que mesmo assim aos domingos já está muito cheia de gente, a vila podia se transformar num lugar incómodo. Em todo caso, o problema é realmente este. Hoje, no mundo, o que importa não é o produto, é o mercado. E isto que lhes estou a dizer é importante e é grave. Porque reparem, quem faz o produto é o produtor. O produtor é o trabalhador. Quem organiza o mercado é o capitalista, é o dono do dinheiro. E sendo assim, nem vale a pena ser bom. Por melhor que se seja, o merecimento só está onde o mercado escolher. Penso que nos últimos 50 anos esta situação se tem adensado cada vez mais. Apesar de todas as lutas e de todos os conflitos, eu acho que realmente o capital tem o mundo na mão. E também acho que o mundo não ganha nada com isso.